Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu apresento o setup de Icarus, um setup de volatilidade e reversão diferente de tudo o que você já viu. Eu vou liberar um indicador dessa estratégia e fazer junto com você, passo a passo, o backtest desse operacional. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vambora. Então eu já vou passar logo de cara para você qual que é o racional dessa estratégia. A gente já vai falar exatamente agora. Mas eu sempre me recordo de um professor da minha pós-graduação que toda semana ele falava: o responsável pelo entendimento da mensagem é sempre de quem fala, nunca de quem escuta. Esse setup é um pouquinho diferente de tudo que você já viu por aí. O que eu vou precisar de você é 100% da sua atenção. Eu preciso de 100% da sua atenção. Se você pular esse vídeo para o meio, para o final, você não vai entender todo o contexto. Esse vídeo aqui é um vídeo para assistir de ponta a ponta, com o máximo de atenção que você conseguir. E aí, a responsabilidade de você entender esse setup e começar a aplicar agora mesmo nas suas operações é 100% minha. Então feche as abas que você tem no computador e assista somente esse vídeo, de ponta a ponta. Então a gente vai passar pelos critérios de compra. Aqui está o resumo da estratégia. Eu vou ler isso aqui para você e depois a gente vai destrinchando isso, passo a passo, beleza? Então a estratégia identifica um candle de baixa, quando a gente está falando de uma operação de compra, né? Muito maior que a volatilidade normal, medido pelo ATR e por um multiplicador. A gente já vai falar sobre isso. Esse candle precisa fechar no quarto inferior da própria amplitude, com RSI, na sobrevenda. A entrada acontece quando o preço reage e fecha acima da metade desse candle. Então vamos definir os parâmetros. A gente vai usar o ATR, deixa eu pegar aqui a ferramenta de desenho, o ATR em 14 períodos. A gente vai usar um multiplicador, nesse caso 2,5, e o RSI precisa estar na sobrevenda, abaixo do nível de 30. O multiplicador, ele determina quanto o candle precisa ser maior que a volatilidade normal. Identificando o candle de exaustão. A gente precisa identificar o candle de exaustão. Para isso, tem algumas regras. A regra compara a amplitude do candle de exaustão contra o ATR calculado antes desse candle. Amplitude, o que é amplitude? A máxima do candle menos a mínima do candle. Você tem aqui a máxima em 1000, por exemplo, e a mínima 730. 1000 menos 730, a amplitude é de 270. Tranquilo até aqui, né? Rafael, não entendi o candle de exaustão ainda. Calma que a gente já vai entender. Comparamos com o ATR anterior. Se o ATR anterior for, por exemplo, 100 pontos, a gente vai usar um multiplicador. Esse multiplicador vai estar no código lá, de 2,5 no nosso exemplo. Então a gente vai ter 100, que é o ATR do candle anterior, vezes 2,5, 250. Como o candle possui 270 pontos de amplitude, ele é maior que o mínimo exigido de 250 pontos. Então aí você já tem uma pista do que pode ser um candle de exaustão. É um candle que tem a amplitude maior do que o candle com ATR que gerou 250 pontos. E agora a gente vai identificar onde o candle fechou. Aqui eu coloquei outros números só para ficar mais fácil de você entender. Ele precisa fechar no quarto inferior. Você tem a máxima valendo 110, a mínima valendo 100. Qual que é a amplitude disso? 110 menos 100, 10. Você vai dividir a amplitude em 4 partes. Quanto que você tem aqui? 10 dividido por 4, 2,5. Então você tem o que aqui? Ele está subindo de 2,5. 100 até 102,5,50, 102,5,50 até 105 e assim por diante. E o que a gente precisa? Do quarto inferior. De 100 até 102,50 nesse exemplo aqui. Para ser um candle de exaustão de compra,
o candle de baixa precisa fechar entre 100 e 102,50. Agora, voltando para o nosso número de exemplo, é isso aqui, ó. A gente estava trabalhando com 1000 de máxima e 730 de mínima. Qual que é a amplitude? 270. Você vai dividir 270 por 4, 67,50. 730 mais 67,50. De 730 até 797,50. Esse é o quarto inferior. Então ele fecha dentro dos 25% inferiores da própria amplitude. Show de bola! Agora a gente já tem um caminho andado. E por fim, isso precisa acontecer na sobrevenda do RSI. Então, no mesmo candle, o RSI precisa estar abaixo de 30, indicando sobrevenda. Exemplo, RSI valendo 28. Então, resumindo, o que é um candle de exaustão nessa estratégia que a gente vai trabalhar? Ser um candle de baixa, obviamente. Ter uma amplitude igual ou superior a 2,5 vezes o ATR do candle anterior. Fechar no quarto inferior da própria amplitude. E o RSI estar abaixo de 30. Você tem agora um candle de exaustão. É que a gente está vendo passo a passo aqui, depois eu vou te mostrar no gráfico. Fica mais fácil ainda entender. Agora a gente está no passo 6. A gente vai aguardar a reação. O candle seguinte precisa fechar acima do fechamento do candle de exaustão. Então, por exemplo, candle de exaustão, 760. Fechou em 760. Fechamento do candle seguinte, 775. Então o mercado mostra que não conseguiu continuar caindo com a mesma força. Ponto 7 é a entrada da compra. A gente calcula a metade do candle de exaustão. Lembra que a máxima do nosso exemplo era 1000. A mínima, 730. 1000 mais 730, dividido por 2, você tem a metade desse movimento. 865. A compra acontece quando um candle fechar acima de 865. Então, um candle precisa fechar acima de 865. E isso nos próximos 5 candles, tá? Se não acontecer nos próximos 5 candles, invalida o setup. O stop-alvo, stop abaixo da mínima do candle de exaustão. Então, nosso exemplo 730, que é a mínima do nosso candle. E o alvo na abertura do candle de exaustão. Então, por exemplo, se ele abriu em 980, esse será o alvo da operação. Então, pessoal, aqui eu tenho para te mostrar um indicador que eu já fiz para ficar mais fácil para você. Eu vou liberar esse indicador para você, que é o Icarus. Vou explicar como funciona isso. Primeiro, vamos incluir o RSI e também o ATR. Então, olha só, vamos pegar o ATR desse candle. ATR é igual. Não dá para saber exatamente, mas é 79,95 ali. 79,95. Esse é o ATR. Quanto que a gente precisa de multiplicador? 79,95 vezes 2,5. A gente precisa que um candle tenha pelo menos de amplitude 199. Um candle de baixa com a amplitude de pelo menos 199, fechando abaixo do RSI de 30 e fechando no quarto inferior da própria amplitude. Vamos calcular a amplitude. A amplitude desse candle, 496,55. Então, por que está apresentando 6,21 ATR? Isso aqui, ó. 496,79,95, 6,21. Então, por que esse aqui é um candle de exaustão de compra? Ele fechou abaixo do RSI de 30, ó, RSI
21.6, exatamente ali, ó, 21.6. Ele tem a amplitude maior que 2,5 vezes o ATR, que inclusive ele já apresenta aqui, 6.21, e ele fechou no quarto inferior da própria amplitude. Aqui tem a marcação da metade desse candle de exaustão, o candle que fechou acima da metade do candle de exaustão é a operação de compra. O stop loss ele apresenta abaixo da mínima do candle de exaustão e o alvo operacional, saída de compra, é na própria abertura do candle de exaustão. Então é interessante esse indicador que você tem a marcação do candle de exaustão com a informação de quanto foi a multiplicação do ATR, quanto que estava o RSI no fechamento desse candle aqui. Você tem a marcação da metade do candle de exaustão, que é a metade da amplitude dele, né? A operação de compra, essa etiqueta, e a etiqueta de saída da operação. Show de bola? Você nem precisa disso aqui, ó. Não precisa do RSI e não precisa do ATR. E eu vou liberar esse código aqui para você, tá? Vamos agora para o nosso backtest. Eu já estou com a estratégia aqui, Icarus. A gente vai rodar uns 5 minutos. Em um ano mesmo. É uma estratégia de operações rápidas de scalp. Então você tem o resultado dessa estratégia. E é bem bacana para quem gosta de operações com taxa de acerto, né? Ó, você tem aqui 70% de taxa de acerto, porque ela vai buscar alvos menores. Ó, o payoff 0,69. São operações rápidas com alvos curtos e você tem o resultado dessa estratégia. Então, mostrando um pouco mais rapidamente, ó, a gente tem aqui o candle de exaustão. Ele está falando ali que foi um candle de exaustão com a amplitude dele 2,81 ATR e o RSI estava acima de 70. Só que por que não ocorreu a venda aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. A gente teria que ter o fechamento abaixo desse ponto aqui, que é a metade dele. E não ocorreu isso. Tá? Ó, vamos ver para trás. Esse aqui é um candle de exaustão também. Ó. Não ocorreu a compra. Por quê? Ó, não fechou acima da metade do candle de exaustão. Aqui é uma venda. Ó. Esse candle teve amplitude 4,83 vezes o ATR. Ele marca como exaustão V, exaustão de venda. RSI está acima de 70. Você tem a abertura de venda, o stop aqui em cima e o alvo da operação. Vou compartilhar com você esse código, que vai ser o seguinte. Só vim aqui, código. Vou vir em publicar, indicadores e estratégias. Continuar para publicar. Como já está salvo aqui na Test Trade, eu só vou publicar esse indicador. Já fiz aqui um artigo. Então aqui tem todo o racional. Vou vir aqui em continuar. Deixar neutro mesmo. Volatilidade. E reversão também. Publicar. Beleza. Esse link eu vou compartilhar aqui embaixo com você. Você vai clicar nesse link. Só adicionar a Workspace. Você vai ter o código da estratégia ali. Tá? Só criar uma conta na Test Trade. Você consegue ver o código fonte aqui. Ó. Beleza? E aí, aqui você pode consultar outros indicadores também. Ó. Coloquei um outro aqui que é o RSI Reversal. Tem outros indicadores para você consultar também. Fechou, pessoal? Tamo junto e até a próxima. Grande abraço.